Lucas, na sequência, o nosso estudo de misericórdia, ministério de misericórdia, parábola do bom samaritano. Esse é o penúltimo estudo, a penúltima aula da primeira parte, que é a parte sobre os princípios teóricos, digamos assim, ou teológicos, uma parte mais focada nos entendimentos doutrinários sobre o ministério de misericórdia. A gente vai, depois da próxima semana, a gente faz uma pausa. O Paulo vai fazer uma conclusão do estudo sobre a Ordo Salutis e a gente retoma posteriormente, se assim Deus permitir, com a parte prática a respeito do ministério de misericórdia. Vamos lá. Evangelho de Lucas. Capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25, parábola do bom samaritano. Muito bem, o texto fala assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? E a isto ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem que é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem. Se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Precioso esse ensino de Jesus. Ele está respondendo, a gente nunca pode perder de vista, ele está respondendo ao questionamento do que tem de ser feito para se obter a vida eterna. No segundo momento, quem é o nosso próximo? Foi a segunda questão que aquele doutor da lei fez a Jesus. Ao longo do nosso estudo, a gente já passou por alguns temas, eu não vou me estender nesse aspecto, mas o tema da aula de hoje é incondicional ou condicional? Como deve ser a nossa avaliação a respeito da misericórdia? Misericórdia se pautando em condições para ajudar o necessitado, ou misericórdia totalmente incondicional, né? Ou seja, sem condições prévias? É um questionamento interessante, certo? Porque, por exemplo, a gente pode se perguntar: a gente deve ajudar qualquer pessoa sem ter uma condição para isso? Não. E aí? Mas também a gente deve impor condições que limitem a nossa misericórdia? Não é tão simples, certo? É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Como a Bíblia nos orienta a olharmos para esse aspecto, nos termos, né? Incondicional ou condicional. Essa é a visão que nós precisamos ter. Normalmente, quando a gente começa a tratar sobre esse tema da misericórdia, ela ser condicional ou incondicional, surge na nossa mente já a diferença entre os necessitados.
Geralmente, nas nossas mentes, se cria dois grupos de necessitados. Os necessitados que merecem misericórdia e os necessitados que não merecem misericórdia, ou os indignos. Na nossa mente humana, aqueles que nós achamos que são os pobres, os necessitados, merecedores de misericórdia, são aqueles que não têm culpa da condição em que se encontram. São aqueles que, por conta da opressão, das injustiças, desastres naturais ou de infortúnios da vida, uma doença grave, alguma coisa, se encontram numa situação de necessidade. Muitas vezes, na nossa visão limitada, essas são as pessoas que merecem misericórdia. E nessa mesma visão, nós criamos um outro grupo que é o dos necessitados indignos, ou seja, são aquelas pessoas que estão numa situação de necessidade resultante do seu pecado, da sua indolência ou do seu desatino. São pessoas que estão passando por alguma situação desafiadora na sua vida, por um pecado individual. E normalmente nós colocamos essas pessoas como pobres ou como necessitados, indignos de receberem misericórdia por este motivo. Mas então, o que a Bíblia nos diz? Nós devemos tratar todos e exercer misericórdia para esses grupos da mesma forma, de forma incondicional, ou nós devemos colocar condições? Nós vamos olhar para a Bíblia e ela trata desse tema como os outros que nós estamos vendo como equilíbrio. A palavra da Bíblia para esse tema e para essa avaliação é sempre equilibrada. É olhar para esses aspectos e para esses grupos que se formam em nossas cabeças sobre pobres merecedores de misericórdia ou pobres que não merecem misericórdia de um modo equilibrado. Nós vamos olhar no primeiro momento o que a Bíblia nos diz que reforça a ideia de que nossa misericórdia tem de ser incondicional. O que significa o termo incondicional? Sem condições, não há critérios. Vou dar um exemplo. Quando o samaritano viu o homem caído na beira da estrada, o que ele fez? O quê? O samaritano? O que o samaritano fez? Ele socorreu. Ele agiu. Ou primeiro ele fez assim, não, peraí, vou pegar o meu formulário. Da onde o senhor veio? O que o senhor estava fazendo aqui? Por que o senhor está nessa condição? Qual que é o seu? Você recebe algum auxílio do governo? Ele fez isso? O que ele fez? Ele ajudou. Ele não quis saber condições prévias. Qual era a classe social, qual era a raça, qual era o trabalho daquele homem, qual era a estrutura familiar. Não. Ele simplesmente viu alguém em necessidade e buscou ajudá-lo. Esse é o ensino dessa parábola. Ele ajudou de modo incondicional, ou seja, não olhando para as condições prévias daquele homem. Jesus, durante todo o seu ministério, também nos mostra em várias ocasiões ele agindo com misericórdia para vários povos. Ele não tratava com misericórdia apenas os judeus, ele expandia o seu ministério de misericórdia para os não-judeus também, mostrando que ele fazia isso de modo incondicional. Não, eu só vou curar, eu só vou restaurar aqueles que são do povo de Israel. Não, Jesus ampliou o seu ministério de modo abrangente. Nós vemos na Bíblia, também no próprio Evangelho de Lucas, o próprio Cristo nos orientando que nós devemos exercer misericórdia para aqueles que são ingratos e maus, ou seja, incondicionalmente. É olhar para a pessoa que faz o mal para nós, que é ingrata a Deus, e ser misericordioso com aquela pessoa. Então há evidências na palavra, esses textos que eu estou usando, é o próprio aqui de Lucas 10, Lucas 6, 32 ao 35, onde Jesus fala sobre isso, sobre nós ajudarmos e sermos misericordiosos, como Deus é misericordioso. Um outro ponto que nós podemos olhar para essa questão da misericórdia incondicional de Deus é a nossa própria situação espiritual. Lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 1 ao 18, Paulo fala que nós éramos inimigos de Deus. Deus esperou com que nós nos tornássemos amigos para nos mostrar o Evangelho? Não. Foi algo proativo na parte de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos apresentou o Evangelho de Cristo Jesus, que nos deu a salvação,
nos reviveu, né? Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida novamente, ou seja, não houve pré-condição. Não houve nada em nós que nos habilitasse para recebermos misericórdia da parte de Deus. Deus nos amou primeiro. Então isso é uma evidência clara sobre como Deus aplica a misericórdia sobre nós, nesse aspecto de modo incondicional. Paulo reforça isso em Romanos 5,10, falando que todos nós éramos inimigos de Deus, portanto, recebemos misericórdia sem uma pré-condição. Então, que conclusões nós podemos chegar olhando para essas evidências bíblicas, né, do próprio Cristo, na sua vida aqui na terra, na parábola, nos atos que Cristo teve na sua jornada por aqui, e também nesse exemplo de Paulo tratando do aspecto espiritual de como nós recebemos misericórdia. Duas conclusões principais, olhando nesse aspecto, né, da misericórdia como algo incondicional. Primeiro, é difícil nós pensarmos num pobre ou numa pessoa necessitada que é merecedora. Porque a palavra não é recompensa, é misericórdia. Deu para entender o termo? Se fosse algo que a pessoa merecesse, não seria misericórdia. Seria uma recompensa. E o termo que Jesus está usando aqui, em diversos aspectos, em diversos momentos, é misericórdia. Essa é uma conclusão importante nesse aspecto. Deus foi misericordioso conosco porque nós não merecíamos. Portanto, não era uma recompensa por algo bom que nós fizemos, e sim graça e misericórdia. Do mesmo modo, nós somos chamados a ter essa mesma ótica, exercer misericórdia para com o nosso próximo com essa mesma visão, né? Nós não estamos recompensando a pessoa por algo que ela fez, pelo contrário, nós devemos ser misericordiosos. A ajuda que oferecemos, como eu falei, né, ela é misericórdia, não recompensa. E como alguém pode merecer misericórdia? Se ela for merecida, ela seria misericórdia de verdade? Esse questionamento tem que estar em nossa mente. E um segundo aspecto a respeito desse ponto de misericórdia como algo incondicional é que qual é o objetivo final quando nós exercemos misericórdia sobre a vida do nosso próximo? Difundir o reino de Deus. Nós temos que ter essa premissa na nossa vida. Quando nós somos misericordiosos para com o nosso próximo, e tendo o próximo com o conceito do que Jesus nos ensinou aqui, como sendo todo aquele que esteja no nosso caminho, nós entendemos que fazemos isso para levá-lo ao reino de Deus, para glorificar a Deus, para difundir o reino que já está aqui estabelecido, que Jesus já veio e iniciou, ainda não está plenamente, finalizado, porque nós teremos a segunda vinda de Cristo, mas ele já é presente em nós por meio da igreja. Então, o objetivo final de exercermos misericórdia é esse, difundirmos o reino de Deus. E quando fazemos isso, quando exercemos misericórdia de um modo incondicional, é isso que nós estamos fazendo. Evidenciando para todo aquele que vê, a igreja, que contempla, como a igreja tem agido, esse cuidado que o reino de Deus tem, que é algo incompreensível para o mundo, correto? Ajudar o seu inimigo, ajudar aquele que é mau, faz sentido para o mundo? Não. Isso é um princípio do reino de Deus, dos cidadãos do reino de Deus. Então, quando nós exercemos misericórdia de modo incondicional, é isso que nós estamos fazendo, difundindo o reino de Deus pelo mundo, fazendo desse modo. Portanto, o fim desse tópico, sobre o chamado de Deus a exercermos misericórdia de modo incondicional, é que o nosso padrão de misericórdia deve seguir o padrão de misericórdia de Deus para conosco. Deus foi misericordioso para conosco sem nós apresentarmos condições prévias. Portanto, nós também somos chamados a exercermos misericórdia para com o nosso próximo sem esperarmos dele condições prévias. Esse é um argumento bíblico. Vamos para o segundo ponto. Mas a Bíblia também fala sobre condições para exercermos misericórdia.
Acredita nisso? Exatamente. Há várias bases bíblicas importantes sobre estabelecermos condições para o ministério de misericórdia. Mas, Lucas, você não acabou de falar que a misericórdia tem que ser incondicional? Como você está falando agora que tem que ter condições? Sim, a Bíblia trata desse tema com equilíbrio. Por exemplo, na Bíblia fala que todo mundo deve ser preguiçoso. O que a Bíblia fala? Todos têm que trabalhar. Meu amigo, trabalha. Preguiça não. Olha para a formiga, que falou aqui lá em Provérbios, né? É isso. A Bíblia fala em várias ocasiões que o homem tem que trabalhar. Portanto, se alguém está preguiçoso, o que Paulo fala lá? Quem não trabalhar, não come, meu amigo. Você tem que sentir a dor da sua preguiça. Se você não quer ajudar, se você não quer fazer parte do trabalho da comunidade, ajudar a conquistar o sustento para a sua família, você tem que sofrer por isso. Você vai sentir essa dor. Então, ou seja, Paulo está estabelecendo, nesse conselho que ele está dando à igreja, uma condição, certo? As pessoas têm que trabalhar, elas não podem ser preguiçosas, vocês precisam levá-las à diligência, ao aspecto de abandonar a preguiça, se dedicarem ao trabalho. Também nós vemos um outro exemplo no Novo Testamento sobre o cuidado com as viúvas. Lá em 1 Timóteo 5, de 3 a 10, Paulo orienta Timóteo a cuidar das viúvas. Ele fala, tenha cuidado com as viúvas, Deus compartilha das ofertas com elas. Mas ele fala assim, as viúvas que devem estar na lista da igreja, para receberem ajuda, primeiro, elas não devem ser imorais. Elas não devem ser mulheres que buscam por prazeres. Essa era uma condição que Paulo estabeleceu para que essas mulheres que eram viúvas estivessem arroladas ali naquela lista da igreja. Paulo também fala que essas viúvas deveriam ser hábeis em boas obras, ou seja, por mais que elas estivessem recebendo misericórdia por conta da sua condição, na sociedade, na cultura antiga, uma esposa, uma mulher que era viúva, que dependia do sustento totalmente do seu esposo, ela ficava numa situação difícil quando seu esposo falecia. Portanto, ela recebia misericórdia da igreja, mas a expectativa de Paulo é que uma pessoa que recebesse misericórdia também fosse misericordiosa. Então ele fala, olha, além de não ser dada a imoralidade, ela precisa praticar boas obras, ou seja, ela precisa ser uma mulher que trabalha, que se dedica. Portanto, ela atendendo a esses padrões, sim, ela pode estar na lista de ajuda da igreja. Ou seja, nós vemos evidências bíblicas, nesses textos que a gente comentou, lá em Provérbios, em Eclesiastes fala bastante sobre o trabalho, nos próprios mandamentos fala 6 dias trabalharás, no 7º dia você vai adorar a Deus. Nos casos das viúvas, que a Bíblia estabelece em algumas situações condições para o ministério de misericórdia. Portanto, quais são os princípios que nós podemos extrair através desses pontos sobre o condicionamento da nossa misericórdia? Primeiro, que a nossa misericórdia não deve facilitar a desobediência da pessoa a Deus. Eu vou entender? A nossa misericórdia não pode facilitar a desobediência da pessoa a Deus. Então, um exemplo, esse do trabalho. Se eu ajudo a pessoa e com isso eu incentivo a sua preguiça, o que a pessoa está fazendo? Pecando. Então, o meu ato de misericórdia está fazendo com que a pessoa peque. Não posso. Entendeu? Os condicionamentos que Paulo faz aqui, na Bíblia e em outros momentos, eles têm relação com isso. A nossa misericórdia não deve levar ou facilitar com que a pessoa que está recebendo a misericórdia peque. Uma segunda conclusão a respeito desse aspecto da nossa misericórdia ser condicionada a alguns aspectos é que a nossa misericórdia deve levar o necessitado a ser misericordioso para com os outros. O autor usa um termo aqui que é bem interessante, ele fala assim: devemos servi-lo, o nosso próximo, com tal sabedoria e amor que ele se torne menos egoísta e não mais. Então nós devemos guiar a pessoa que está recebendo misericórdia a não
ser egoísta ou se acostumar com essa ajuda e ficar com todo esse recurso, né, o bem que ela está recebendo para ela e não compartilhar com o próximo. Pelo contrário, a nossa forma de ajudar, a maneira com que nós exercemos o ministério de misericórdia, deve levar o nosso próximo a também ser uma pessoa misericordiosa. Esse é o aspecto sobre condicionar a nossa misericórdia. Mas e agora? Como conciliar essas coisas? Por um lado, nós vemos evidências claras na palavra de Deus de que a nossa misericórdia tem que ser incondicional. Mas também há evidências claras de que nós devemos estabelecer condições. E aí? Não é simples. Nós devemos olhar para Cristo, para a obra de Deus por nós. Isso vai nos ajudar a entender os limites e sermos equilibrados em estabelecer esses padrões. Por exemplo, nós primeiros recebemos a graça de Deus no nosso processo de salvação. A misericórdia de Deus veio a nós sem condições, porque nosso estado era de mortos. Contudo, a graça e a misericórdia de Deus não prosseguem em nossa vida cristã sem condições. O chamado de Cristo e de Deus a todo aquele que crê é uma mudança de vida. As coisas velhas, né, ficam para trás e agora um viver novo. Deus nos chama por meio da sua misericórdia incondicional a uma vida de mudança radical. E um aspecto importante é quando eu falo que o homem, a misericórdia de Deus sobre nós prossegue sem condições, eu não estou querendo dizer que a partir do momento que nós recebemos a salvação, aí nós recebemos um superpoder e nós não precisamos mais de Deus para nos santificar. Não é isso. O que eu estou querendo dizer, e o autor reforça aqui por uma citação de Luiz Berkhoff, é o seguinte: dizer que o ser humano participa na obra de santificação não significa que ele seja um agente independente nessa obra, tornando parcialmente obra de Deus e parcialmente obra do homem. Não. Significa simplesmente que Deus trabalha em parte por meio da instrumentalidade do ser humano como um ser racional, exigindo dele cooperação inteligente e intercessória com o Espírito. A santificação diverge ou difere da regeneração porque o ser humano pode e deve lutar para ser cada vez mais santificado, usando os meios que Deus colocou ao seu dispor. Deu para compreender? Nós recebemos salvação de modo incondicional pela misericórdia de Deus, mas Deus chama aqueles que receberam essa misericórdia a uma mudança de vida e estabelece condições para a nova vida. Certo? Nós vemos na palavra de Deus o que Ele espera dos seus servos, dos seus filhos. Então essa é o chamado e a percepção e o entendimento que nós devemos ter a respeito desse aspecto. A graça vem sem condições, mas ela não pode prosseguir sem condições. Como que a gente traduz isso então para a nossa vida prática? Como colocar esse entendimento, esse conceito teológico e teórico na prática no ministério de misericórdia? A primeira questão é que, como o próprio samaritano aqui, no exemplo dele, que nós devemos ser misericordiosos para com todos os necessitados, conforme os nossos recursos e oportunidades. Lembra? Ele não fez um questionário lá para saber de onde o homem que estava caído na estrada veio, qual era a realidade financeira dele, se ele ia poder pagar ou não ia. Ele não fez isso, ele simplesmente exerceu a misericórdia de modo incondicional. O nosso chamado também é esse. Num primeiro momento, sermos misericordiosos de modo incondicional. Isso não quer dizer que nós devemos ser ingênuos. Nós devemos tomar muito cuidado com trapaças. Nós devemos tomar muito cuidado com exploração do nosso ministério de misericórdia. Infelizmente, há pessoas que usam dessas necessidades para o mal. E o chamado da Bíblia, quando ela fala sobre misericórdia incondicional, não é para nós sermos tolos e ajudarmos a sair jogando dinheiro para o alto, assim, quem quer dinheiro? Não é isso.
A Bíblia nos chama a sermos misericordiosos de forma incondicional, mas não tolos. Portanto, nós devemos ser cuidadosos, ficarmos atentos para esse aspecto, para não sermos explorados, para não cairmos em trapaças. Lembrando que a nossa ajuda às pessoas, ela deve ser um testemunho da graça de Cristo e um esforço para que corações rebeldes se voltem a Deus. Esse é o propósito, lembra? Expandir o reino de Deus. O objetivo da nossa misericórdia não é simplesmente prestar um socorro imediato e estancar um sofrimento. Por mais que isso seja talvez algo inicial, o nosso objetivo final não é esse. Não é simplesmente socorrer a pessoa ou atender a um momento de grande dificuldade. Não. O nosso principal objetivo é levá-la a Cristo. É isso que está por trás do nosso ministério de misericórdia. O nosso verdadeiro objetivo é restaurar a pessoa necessitada. Nós temos que erguer a pessoa cuidadosamente, até que essa pessoa se torne autossuficiente. Esse é o nosso chamado. O propósito da misericórdia é ver o senhorio de Deus atuando na vida das pessoas a quem o auxílio está sendo oferecido. A nossa intenção é que essas pessoas cresçam em retidão diante de Deus. Nós não devemos, com o nosso auxílio, levar as pessoas a pecar, levar essas pessoas a continuarem em rebelião contra Deus. Por isso, sim, o nosso chamado é a misericórdia incondicional, mas se atentando a qual é o fim principal desse ministério na vida do nosso próximo. Esse princípio que nós estamos vendo aqui, ele é enfatizado por Deus em toda a história do seu povo. Por exemplo, lá em Israel, quando a dívida de um escravo era cancelada, não era simplesmente assim, o patrão cancela a dívida e acabou. Aquele senhor de escravos, o que ele deveria fazer? Ele cancelava a dívida, mas ele preparava aquele escravo para ser autossuficiente. Ele dava capacitação, ele ensinava um ofício, ele dava talvez algum recurso inicial para que aquele funcionário pudesse, a partir dali, ser autossuficiente e viver com integridade. Dava subsídios financeiros ou, como nós falamos, treinamentos para que aquela pessoa necessitada pudesse melhorar de vida. Esse era o princípio na nação de Israel. Quando nós vemos no Salmo 41, por exemplo, o pronunciamento de uma bênção sobre quem considera ou quem dá atenção ao pobre. Nós já vimos esse verso numa das aulas anteriores. E a palavra lá no Salmo 41, sobre dar atenção ou cuidar do necessitado, significa aquele que faz um plano para resolver a situação de pobreza daquela pessoa. Não é simplesmente quem dá uma oferta. Deu para entender a diferença? O salmista está falando, bem-aventurado, o abençoado é aquele que cria um plano de recuperação para o necessitado. E esse plano consiste em tudo isso que nós estamos falando. Em vez de oferecer simplesmente uma ajuda superficial, o nosso ministério de misericórdia deve ter o objetivo de reabilitar a pessoa como um todo. Esse é o nosso chamado. E, embora nós somos chamados a sermos pacientes, está claro também que, com o passar do tempo, a nossa ajuda terá que ser interrompida. Lembra, o nosso objetivo é guiar a pessoa a uma mudança de vida, a uma situação diferente. Portanto, sim, a misericórdia deve ser aplicada e executada de modo incondicional, mas caminhando para uma autossuficiência nesse aspecto, uma mudança de vida da pessoa que está recebendo ali aquele auxílio. E aqui o autor usa uma historinha bem interessante para exemplificar esse conceito na parte prática. Ele conta a história seguinte: um homem foi na igreja, veio aqui na igreja, entrou no escritório do pastor e pediu dinheiro. O pastor começou a conversar com aquele homem, ele exalava cheiro de álcool. O
pastor falou, olha, dinheiro eu não posso dar para você, mas você quer almoçar? Vamos almoçar junto. O homem não gostou muito, falou, tudo bem, vamos almoçar. Eles foram lá e enquanto almoçavam, o pastor foi tentando captar mais informações sobre aquele homem, né? De onde ele veio, por que ele estava naquela situação, como que era a família dele, se ele trabalhava, se ele não trabalhava, tudo mais. Ok, eles finalizaram o almoço, o pastor usou o dinheiro do Ministério de Misericórdia da igreja, né, para custear aquele almoço, para dar aquela refeição para aquela pessoa que estava faminta. O almoço se encerrou, aquele homem foi embora, o pastor retornou para suas atividades normalmente. Passou uma semana, o que aconteceu? Aquele homem voltou. Ô pastor, beleza? Preciso de dinheiro. O pastor virou para aquele homem e falou, olha, senhor, eu posso levar você para almoçar de novo, não tem problema. Só que eu preciso que, para a gente continuar a ajuda para você, né, para eu continuar te ajudando, eu preciso que você deixe a igreja entrar em sua vida. Aí o homem perguntou, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? Como assim a igreja entrar na minha vida? Não estou entendendo. O que isso quer dizer? E o pastor explicou para ele. O pastor falou assim, olha, o que eu estou dizendo é que possivelmente existem hábitos e padrões na sua vida que explicam por que você não para em emprego nenhum. E se nós como igreja vamos ajudá-lo de verdade, nós precisamos ajudar você a enxergar quais são esses padrões. Talvez você precise de ajuda para lidar com o seu dinheiro. Pode ser que você tenha algumas questões pessoais que precisam ser tratadas. Por exemplo, você me falou que não para em lugar nenhum porque você tem um gênio muito forte. Isso tem que ser tratado. Portanto, não seria um gesto de amor verdadeiro da nossa parte como igreja simplesmente lhe dar dinheiro, sem que você nos permita a lhe ajudar de um modo mais abrangente. O pastor falou isso para aquele homem. O que aconteceu? Eu sei cuidar da minha própria vida, pastor. Estou indo embora. Depois de almoçar, aquele homem nunca mais voltou a falar com o pastor. O que essa historinha nos ensina? O pastor, ele aplicou de modo equilibrado esses conceitos de misericórdia. De início, o pastor foi misericordioso, ele agiu de modo incondicional. Aquele homem estava faminto, ele precisava comer. Ele pediu dinheiro, ele falou, dinheiro eu não posso, mas vamos lá, eu levo você para se alimentar. Ele atendeu a uma necessidade física daquele homem. Mas em certo momento, o pastor, no segundo contato, o pastor entendeu que aquele homem não precisava de dinheiro, mas ele precisava de Cristo. E ele explicou isso para aquele homem. E infelizmente é muito comum, né, que a pessoa necessitada se afaste quando a gente entra nesse aspecto, né? Mas nós devemos nos empenhar para seguir esse caminho e agir com equilíbrio, como esse pastor agiu. Esse pastor, ele não foi nem conservador nem progressista. O que eu quero dizer com isso? Ele não ajudou esse homem de modo incondicional, assim, não quero saber, não vamos ajudar, vamos lá. Ele não foi assim. E por um outro ponto, ele também não colocou critérios a ponto de não ajudá-lo. Por exemplo, ele está fedendo bebida. Não, sai daqui. Você não presta. Você está assim porque você é um bêbado. Você é viciado. Notaram? Não houve extremos no modo com que o pastor ajudou esse homem. Ele acolheu prontamente, agiu com misericórdia, no momento certo, ele chamou aquele homem a um compromisso, né? Você quer continuar sendo ajudado? Nós podemos ajudar, mas a gente vai ter que tratar de coisas que vão doer. Você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que compartilhar conosco dificuldades, sua vida financeira pode não estar legal, você vai ter que ser aconselhado de seguir o que a gente está falando. E aí, coube aquele homem escolher. Sim, eu preciso de ajuda, eu quero continuar sendo ajudado, ou não, da minha vida cuido eu, não quero mais. Percebendo? Como esse equilíbrio, né, que o pastor usou nessa história foi a aplicação prática do que a Bíblia nos ensina. Qual que é o princípio, né, que esse pastor usou? Ele deixou que a misericórdia limitasse a misericórdia.
E esse também é um princípio vital para nós. Deixe que a misericórdia limite a misericórdia. Muitas vezes isso é difícil para a gente chegar nesse ponto, né? Até onde eu posso estabelecer uma condição ou qual é a régua da minha condição? Talvez a gente possa seguir por um caminho de retaliação muito forte. Por exemplo, nossa, veja tudo que eu fiz para ajudar essa pessoa e olha como que ela me agradece. Talvez aos olhos dos outros você tenha até feito um papel de bobo, né? Você fica até embaraçado por isso. Outras pessoas vão limitar, né, a misericórdia pelo seu egoísmo. Aquela família está me levando à falência. Chega. Não vou mais ajudar. Contudo, o chamado cristão, cristocêntrico, a Bíblia nos fala deixe que a misericórdia limite a própria misericórdia. Nós podemos interromper a ajuda tão somente se for falta de misericórdia continuar ajudando. E aqui, essa frase eu anotei ela, que é muito importante. É falta de misericórdia socorrer alguém que precisa sofrer as consequências do seu comportamento irresponsável. É falta de misericórdia socorrer alguém que precisa sofrer as plenas consequências de seu comportamento irresponsável. Entenderam o raciocínio? Deixe que a misericórdia limite a misericórdia. Às vezes nós teremos que explicar para aquela pessoa, meu amigo, minha amiga, nós não estamos retirando a nossa misericórdia, estamos apenas mudando a sua forma. Nós vamos continuar orando por você e visitando, e quando você se dispuser a cooperar conosco e fazer as mudanças que acreditamos serem necessárias, nós voltaremos a ajudá-lo imediatamente. Por favor, entenda que nós estamos fazendo isso porque o amamos. Deixe que a misericórdia limite a misericórdia. É falta de misericórdia socorrer alguém que precisa sofrer as plenas consequências do seu comportamento irresponsável. É falta de misericórdia socorrer alguém que precisa sofrer as plenas consequências do seu comportamento irresponsável. Mas cuidado, irmãos. Nós, pecadores, tendemos a impor limites ou condições de modo um tanto quanto pecaminoso. É muito difícil nós estabelecermos limites ou condições justas para a misericórdia que oferecemos. Porque pelo nosso coração pecaminoso, geralmente nós estamos sempre tentando erguer barreiras e estabelecer condições demais. Por exemplo, algumas pessoas, elas se opõem a ajudar financeiramente, a não ser que a pessoa esteja numa situação extremamente difícil. Em outras palavras, eu só vou ajudar quando ela estiver implorando por um prato de comida. Porque antes não é necessidade de verdade. Cuidado. Jonathan Edwards fala assim, sobre essa percepção. Fazer isso, ajudar simplesmente quando está algo extremamente difícil, é algo contrário ao mandamento que diz para amarmos o próximo como a nós mesmos. Essa ordem significa que o nosso amor para com o próximo deve agir e expressar-se da mesma maneira que o amor que temos por nós mesmos. Você gostaria que fosse ajudado apenas quando você estivesse implorando por um prato de comida? Ou que não, quando a pessoa, no mínimo detalhe, percebesse uma necessidade e pudesse lhe ajudar? Cuidado com os limites. Jonathan Edwards fala assim, se esperarmos até ficar numa situação desesperadora, antes de mudar a nossa própria condição, antes de tentar mudar a nossa própria condição, nós não íamos esperar isso, nós queríamos que as coisas fossem solucionadas antes de ficar numa situação desesperadora. Outro limite que Edwards ressalta aqui que nós devemos tomar cuidado é sobre aquela questão do pobre, do necessitado merecedor e não merecedor. Lembra? Ele fala assim, muitos se opõem a ajudar uma pessoa se ela está numa pobreza por sua culpa.
E ele faz uma análise bíblica falando assim: o que significa culpa? Se por isso queremos expressar uma natural falta de habilidade para gerir os seus assuntos financeiros, isso deve ser considerado seu infortúnio. Tal habilidade é um dom que Deus outorga, a uns e a outros não. Mas e se a pobreza não for causada por um ponto fraco da pessoa, mas pelo viver comprovadamente indigno? Ele fala assim: se o apuro financeiro for resultado de ócio e esbanjamento desregrados, ainda assim não nos isenta de plena obrigação de ajudar, a não ser que a pessoa continue esses hábitos. Se não continuar, a sua falha for perdoada, isso deixará de ser um obstáculo que nos impeça de socorrer o necessitado. Cristo nos amou, teve piedade de nós, integrou-se totalmente para nos resgatar das carências e misérias que causamos a nós mesmos. Forte, né? E ele continua, o último aspecto que ele fala aqui, ele fala assim: mas e se a pessoa não mudar o seu modo de viver? Se ele continuar gastando com coisas supérfluas, se ele continuar sendo soberbo, não administrando bem as suas finanças, e aí? Eu sei cuidar da minha vida. Exato. Ele nos alerta com um ponto de cuidado. Ele fala assim: se a pessoa continuar com o seu estilo de vida, mesmo isso não pode ser desculpa para não socorrermos a família inocente desse homem. Me chamou a atenção essa perspectiva, não tinha notado. Se não for possível socorrer os inocentes sem que os culpados também se beneficiem, não deixemos que tal benefício impeça o nosso gesto de misericórdia. Interessante, né? Aquele pai de família, pelo seu agir inadequado, pode comprometer toda a sua família, seus filhos pequenos, sua esposa. E a dor chama a nossa atenção. Cuidado. Olhe para os inocentes da situação. No momento de você estabelecer os limites e as condições para exercer o ministério de misericórdia. Portanto, qual é a conclusão a respeito do ensino de hoje? A graça é gratuita, mas não é barata. A graça é gratuita, mas não é barata. A graça é oferecida aos indignos, às pessoas que não merecem. Contudo, o seu objetivo é interromper o comportamento autodestrutivo. Quando nós recebemos graça, nós somos chamados a um novo modo de viver. A igreja verdadeiramente evangelista entenderá a ajuda diaconal aos não cristãos com ousadia e de forma tão generosa quanto proclama o evangelho. Esse é o nosso chamado como igreja. Mas o nosso amor não é apenas um sentimento. Ele é ativo e almeja trazer cura e transformação para os que recebem misericórdia sobre o reinado de Jesus. Portanto, a misericórdia de Deus nos alcançou sem impor limites ou condições. Mas ela não vai em frente sem a nossa cooperação. Da mesma forma, o nosso auxílio deve começar espontaneamente, sem levar em conta os méritos de quem recebe. Contudo, a misericórdia precisa, pouco a pouco, exigir mudanças, ou ela não seria amor verdadeiro. Feito? Deu para entender? Condicional, incondicional. Muito bom, irmãos. Alguma dúvida? Algum comentário? Lucas, eu lembrei da ação da igreja quando construiu a casa da irmã Maria. Da irmã não, né? Mas da Dona Maria lá. Que legal. Muito bom, tá? Isso mesmo. Foi nesse aspecto. Foi. Bem legal. E... eu tenho uma pergunta que eu até escrevi aqui. Quando você citou a questão do Ministério de Misericórdia, eu vejo que sim, ele é exercido quando pessoas necessitadas vêm até a gente, ou nós vamos até as pessoas para exercer esse Ministério de Misericórdia. Sim. Mas então, como
tratar as pessoas que se sentem confortáveis em seu estado atual ou até mesmo recusando a misericórdia por nossa parte. Nesse sentido de quando nós vamos até as pessoas, e elas se sentem confortáveis nessa situação de falta, às vezes de suprimentos, de alguma coisa, como tratar nesse sentido? Deixa eu ver se eu entendi. A sua preocupação é no sentido da ótica, né? Na sua visão, ou no seu entendimento, a pessoa está passando por uma situação desafiadora, mas na visão dela, na autoavaliação dela, está tudo bem. Isso, ela se sente confortável no sentido de, tá faltando, mas tá ótimo, mas às vezes até recusando essa ajuda de fora, né? De nós exercendo o ministério. Olha, Gê, eu acho que nesse ponto, o equilíbrio, como a palavra de Deus nos fala, é importante. Por exemplo, o Jonathan Edwards nos fala sobre olhar para os inocentes, né? Isso me chamou a atenção. Talvez, por exemplo, para o pai da família está tudo bem, pode ser uma situação dessa, mas talvez ele não está conseguindo enxergar uma necessidade dos seus filhos ou da sua esposa, não sei. Imagina que um diálogo, né? Conversa, levar esse homem, essa pessoa necessitada para a Bíblia, ele olhar, né, quais são as suas obrigações como pastor daquela família e tudo mais, pode guiá-lo a entender isso, compreender essa necessidade e aceitar, né, de modo pacífico essa ajuda. Contudo, isso vai sempre depender dessa abertura, né, da própria pessoa que está recebendo o ministério de misericórdia, né, do seu entendimento de que isso de fato é uma necessidade que precisa ser tratada. Eu penso que esse seja o caminho, o diálogo, a conversa, a aproximação da Bíblia, né, para interpretar se de fato isso é algo que pode estar comprometendo o bem-estar da sua família, olhando para o que Deus fala ali que é importante. Acho que esse seria o caminho do aconselhamento bíblico, né? Olhar, chamar aquela pessoa e levá-la para a palavra de Deus, visando entender se isso de fato é uma necessidade real ou apenas pode ser uma divergência ali, né? Que às vezes a pessoa está contente com aquela situação, como você falou, nessa conversa ambos os lados vão se esclarecer. Não, de fato era apenas uma percepção falsa minha, ou a pessoa falou, não, de fato era uma necessidade real, eu estava percebendo e aceita essa ajuda. Beleza? É interessante que eu falo que o Tim Keller ele tinha uma mente brilhante, né? Deus o abençoou com uma mente assim fantástica. E os estudos que você está trazendo para nós expande a nossa mente justamente para isso, né? Às vezes a gente tem na mente assim, não, a gente vai ajudar com questões monetárias ou até mesmo com alimento, né? Mas a necessidade de olhar o todo, né? Porque às vezes é necessário mesmo o conselho, o confronto, para que de alguma forma a pessoa abra o olho e entenda, puxa vida, ó, preciso acertar isso aqui, preciso cortar isso aqui, porque isso também é misericórdia, né? Não somente a questão física do alimento, do dinheiro, mas também a questão do confronto com a palavra de Deus. Interessante a maneira como ele aborda aí os aspectos de misericórdia. Nossa, muito bom. Às vezes uma cegueira, uma falta de humildade, né? Pode acarretar tá tudo bem. Mas, verdade. Às vezes a ótica daqueles que estão de fora estão vendo necessidade. Mas a cegueira, né? Então, talvez uma boa conversa para olhar e perceber esse tipo de coisa pode ajudar. Exato, muito bom. Eu lembro quando o Paulo falou sobre quando a gente falou sobre o caráter da misericórdia, dos círculos, lembra? Os círculos mais externos são as necessidades físicas, né? A fome, o frio, e geralmente a misericórdia começa por aí. Mas ela tende, à medida que você atende essas necessidades externas, aí para o núcleo, que é o quê? Teologia, afastamento do homem de Deus, né? E é isso que o Paulo falou. A gente nunca pode perder o foco do centro, né? Qual é o centro? Jesus, levar a pessoa a Cristo. Então, mas não adianta você chegar para uma pessoa que está morrendo de fome e falar, meu amigo, vamos ver o seu irmão, né? Ela está com fome, ela está com frio, ela está doente, ela está ferida. Geralmente é isso. Então, o que Keller está nos chamando é essa percepção de que, olha, as necessidades externas precisam ser atendidas,
E à medida que isso acontece, naturalmente você vai enxergando as necessidades mais intrínsecas, que são essas questões, né, físicas e tudo mais. Silvana? É interessante se a gente prestar atenção na parábola, né? Ele, assim, ele acolheu, no princípio, resolveu, ajudou a resolver toda a situação. Ele ia voltar depois. Ele fala que pode suprir a necessidade, que eu vou voltar. O que eu entendo disso é que ele vai se aproximar da situação. Quer dizer, não vai. Foi o primeiro. Fiz a minha parte, né? E a questão da misericórdia aí, eu acho que está muito mais relacionada à questão do envolvimento que você tem com a situação, às vezes, do que você. Porque é fácil você dar uma moeda quando a pessoa pede. Você vai lá, né? Ah, fiz a minha parte, tem a moedinha, ela foi embora. E depois? Isso. Né? Então, isso tudo é muito legal, né? porque Os confrontos. isso essa questão da misericórdia em casa é um confronto. E o Tatá olha muito mais o coração. Ele vai lá e faz. E eu já quero ver o que a pessoa vai fazer depois. Então, se a mesma pessoa ficar voltando, vai chegar um ponto que eu vou falar, mas essa vida não tem nada ainda. O que está acontecendo, né? Sim. E a gente às vezes tem uns passos em casa por causa disso. E é interessante esse equilíbrio que a Bíblia chama, né? Aos poucos a gente vai conseguindo encontrar. E ao mesmo tempo, eu vejo assim que o mais difícil para a gente é se aproximar da situação. É ver o que realmente está acontecendo lá e aonde você pode estar ajudando a não voltar mais à vida velha, né? Sim. Que eu entendo também que é a mesma coisa que acontece na questão da conversão. Porque às vezes a gente vemos ele com a pessoa se converte, entre aspas, e a igreja fica passando a mão depois do pecado da pessoa, né? Assim, conversando o pecado, e aí falta a misericórdia, porque a pessoa está dentro da igreja às vezes e não está sendo confrontada, e ela não vai ter essa coisa. Sim, precisa ser confrontada com o seu pecado. A misericórdia não pode ajudar a pessoa a continuar pecando. Perfeito. Pastor Antônio Carlos? Dentro da linha dela, dessa questão do confronto, depois da conversão, eu creio que está esse amadurecimento de nós dentro do trabalho de discipulado, né? E que vai envolver esse acompanhamento, porque dar luz, né, como a gente fala, pode até se tornar-se fácil, vai dar continuidade ao progresso e crescimento desta criança. Sim, exatamente. Acho que a lição que a gente tem aprendido com o Keller aqui nesse material é que, de fato, a misericórdia não é um ato único, né? Mas ele é algo contínuo, né? Na vida da igreja. Um hábito que a igreja cultiva, né? De conduzir pessoas a uma nova vida, né? E não simplesmente distribuir essas ajudas. Muito bom. Feito, vamos orar então, agradecendo a Deus aí por esse